Você se sente cansado ou preso na sua situação atual? Tenha coragem, pois Deus está te guiando para uma nova fase cheia de alegria, paz e clareza. É normal sentir-se confuso ou desconfortável diante de mudanças, mas quando Deus está no comando, você pode confiar que Ele tem um propósito e um plano para esse novo capítulo da sua vida. Tudo o que você precisa fazer é se render à sua orientação. Neste vídeo, você descobrirá 10 sinais que mostram que Deus está te conduzindo para uma nova etapa. Antes de continuarmos, não se esqueça de clicar no botão de inscrição para receber mais conteúdos edificantes. Talvez sua situação seja diferente. Você está se perguntando quando aquela porta finalmente vai se abrir? Ou quando as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida? Este é o momento de estar atento. Novas temporadas estão chegando. Deus está preparando um caminho no meio do deserto e fazendo com que fontes de água brotem em lugares inesperados. Você está pronto para o que está por vir? Fique atento aos 10 sinais que indicam que Deus está te levando para um novo capítulo. O primeiro sinal é que Deus abrirá os seus olhos. De repente, Ele te permitirá enxergar novas oportunidades ou olhar para as situações de uma maneira diferente. Por exemplo, se você tem reclamado de como as coisas estão difíceis, pode começar a perceber bênçãos ocultas nessa situação. Isso é um indício de que algo novo está a caminho. Deus pode estar te chamando para elevar a sua perspectiva e enxergar as coisas como Ele vê. Mas muitas vezes permanecemos presos na autopiedade. Lembre-se, desafios não são o fim do mundo. Com Deus, você pode aprender a tirar proveito deles. Se você observar as pessoas bem-sucedidas, verá que elas não estão livres de problemas. Elas aprenderam a enfrentá-los e a usá-los como alavancas para o crescimento. Às vezes, em vez de pedir para Deus remover a situação difícil, peça para Ele abrir os seus olhos para enxergar as possibilidades que surgem em meio ao desafio. Basta uma oração simples como: Senhor, as coisas estão realmente difíceis, mas por favor, abra os meus olhos para enxergar as oportunidades neste desafio. Quando Deus abre os seus olhos, Ele te capacita a enxergar formas de prosperar enquanto outros estão presos em reclamações. A partir desses desafios, Deus pode te revelar novas ideias ou ampliar sua mentalidade, mostrando caminhos que levam ao próximo nível da sua vida. No início, essas ideias podem parecer incomuns ou difíceis de compartilhar com os outros, mas não desanime. Se Deus te deu essa visão, Ele também garantirá que ela traga resultados. Se você começar a ver oportunidades que ninguém mais percebe, agarre-as. Siga em frente, mesmo que elas não façam sentido agora, pois pode ser o método único de Deus para te impulsionar para uma nova fase. Uma das maravilhas de Deus é que seus planos são imprevisíveis. Ele pode te dar uma simples instrução que, aos olhos dos outros, parece insignificante, mas se você obedecer, ela terá um impacto extraordinário. Hoje, qualquer coisa que Deus esteja pedindo para você fazer, não hesite. Deus é especialista em transformar cenários difíceis em algo belo. Renda-se à sua vontade e siga suas direções, pois Ele está te conduzindo a uma nova estação em sua vida. Outro sinal que você pode perceber nessa transição é enfrentar uma oposição feroz. Sempre que uma nova fase significativa está para começar, ela costuma ser precedida por desafios e ataques. O inimigo, cujo objetivo é roubar, matar e destruir, busca frustrar os planos de Deus. Um exemplo disso é o nascimento de Jesus. Sua chegada trouxe alegria ao mundo, pois Ele veio para nos libertar do pecado. Contudo, o inimigo tentou frustrar esse plano ao influenciar o rei Herodes, que ordenou o massacre de crianças inocentes numa tentativa de eliminar Jesus. Apesar disso, o plano de Deus prevaleceu
E a morte de Jesus trouxe salvação para toda a humanidade. Isso mostra que toda nova estação vem acompanhada de lutas. Se você começar a enfrentar uma oposição intensa como nunca antes, não desista. Encare isso como um motivo para orar com mais fervor. Esse desafio é um sinal de que há uma luz no fim do túnel. Ceder ao medo ou desistir apenas dá mais espaço para o inimigo agir na sua vida. Em vez disso, siga o exemplo de Esther, que enfrentou um decreto maligno com coragem e fé. Antes de se aproximar do rei, ela buscou intensamente a orientação e o favor de Deus por meio do jejum e oração. Sua coragem foi recompensada. Esther encontrou graça diante do rei e conseguiu salvar seu povo da destruição. Esther não reagiu com desespero ou perguntas do tipo: "Por que, Deus?" Em vez disso, ela agiu com sabedoria, primeiro lidando com a situação no reino espiritual antes de tomar medidas no físico. Esse ato de fé e bravura levou à salvação dos judeus e marcou o início de um novo capítulo na história deles. Da mesma forma, quando você enfrentar desafios ou oposição, não se retraia. Persevere, ore com fervor e confie em Deus para transformar a situação e abrir novas oportunidades em sua vida. Alinhamento divino é outro sinal de que Deus está trabalhando em sua jornada. Ele pode te guiar por caminhos inesperados, mesmo quando você não consegue enxergar o quadro completo. Sua orientação pode ser sutil, mas Deus está sempre orquestrando os passos de quem confia nele. Um exemplo disso é a história de Ruth e Noemi. Após a perda de sua família, Noemi decidiu voltar à sua terra natal. E Ruth, sua nora, escolheu acompanhá-la, apesar das incertezas do futuro. Essa decisão simples revelou-se cheia de significado. Sem que soubessem, Deus estava conduzindo seus passos a um propósito maior. A fidelidade de Ruth a Noemi a levou até Boaz, um homem íntegro que se tornou seu marido. A amargura de Noemi foi transformada em alegria, e as vidas delas mudaram para sempre. Assim como Ruth e Noemi, Deus pode te guiar por caminhos que você ainda não compreende completamente. Pode ser através de um empurrãozinho, um sentimento de paz sobre uma decisão ou uma oportunidade que parece ilógica. É a maneira de Deus dirigir seus passos para cumprir seu propósito maior para você. Confie na orientação de Deus e obedeça, mesmo quando o caminho parecer incerto. Sua fidelidade pode te levar a bênçãos inesperadas e oportunidades que transformarão a sua vida de formas que você jamais imaginou. Então, se você sentir um impulso em uma determinada direção ou uma paz interior sobre uma decisão, saiba que é Deus te guiando. Não importa o tamanho da tempestade, Ele estará sempre ao seu lado. O Salmo 32, versículo 8 ao 9 diz: "Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento e precisam ser controlados com freios e cabrestos. Caso contrário, não obedecem." Essa passagem reforça que Deus está comprometido em orientar seu povo e conduzi-lo de uma fase para outra. No entanto, cabe a você seguir essa liderança ou dificultar o processo. Outro sinal de que Deus está te guiando para uma nova temporada é o chamado à solitude. Muitas vezes o silêncio de Deus pode parecer desconfortável, especialmente quando você se sente confuso ou cansado. Mas será que Ele realmente está em silêncio ou você está tendo dificuldade em ouvi-lo? A resposta está em se retirar para um momento de comunhão com Deus. Ele não está te abandonando, pelo contrário, está te convidando a se aproximar. No silêncio, Deus quer falar ao seu coração, longe das distrações e do ruído ao seu redor. Assim como um soldado recua para planejar antes de avançar para a batalha, Deus pode estar te chamando para sua presença a fim de te dar clareza e direção para o que está por vir.
Ao perceber esse chamado, organize um tempo de qualidade com Deus. Escolha um lugar tranquilo, leve um caderno ou algo para anotar e esteja pronto para registrar as instruções que Ele te dará. Muitas vezes é na quietude que Deus revela seus planos e propósitos, preparando e equipando você para a próxima etapa. Além disso, certas coisas só podem ser compreendidas em um ambiente de silêncio. Instruções claras e específicas são difíceis de captar no meio do barulho. Por isso, encare esse momento de solidão como uma oportunidade valiosa para ouvir, orar e buscar a presença de Deus. Quando uma porta se fecha, isso também é um sinal de que Deus está preparando algo maior. Embora o fechamento de uma porta possa inicialmente parecer uma perda ou uma frustração, frequentemente é um indicativo de que Ele está trabalhando em algo melhor para você. Deus pode fechar uma porta para abrir outra, guiando você para novas oportunidades ou caminhos que estejam mais alinhados com a sua vontade para a sua vida. Esse processo, embora desafiador, pode ser um catalisador para crescimento e transformação. Muitas vezes, quando uma porta se fecha, somos levados a refletir sobre nossas circunstâncias e buscar a direção de Deus para os próximos passos. É nesse momento de reflexão que você pode descobrir soluções inovadoras para antigos problemas ou perceber que Deus tem um plano diferente e melhor para você. É natural se apegar ao conforto de ambientes familiares, mesmo que eles não sejam o lugar onde Deus quer que você esteja. Mas o fechamento de portas é muitas vezes a forma de Deus te ajudar a sair desse lugar e te conduzir para algo melhor. Ele fecha o que não está alinhado com seus propósitos para abrir o caminho para o seu plano perfeito. Isso pode significar novas oportunidades que exigem coragem para sair da sua zona de conforto. Portanto, quando Deus fecha uma porta, encare isso como um empurrão para o progresso. Não se desespere ou tente forçar a porta a se reabrir. Use esse tempo para reavaliar, buscar a orientação divina e se preparar para o que está por vir. Romanos, capítulo 8, versículo 28 nos lembra: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Confie que uma porta fechada está sempre trabalhando para o seu bem. Outro sinal de que você está entrando em uma nova fase é a presença de obstáculos. Esses desafios podem não ser meros problemas, mas indicações de que é hora de ajustar sua abordagem ou mudar de direção. Obstáculos como a perda de um emprego ou uma oportunidade que não deu certo podem parecer o fim de um capítulo, mas muitas vezes são convites para um recomeço com novas estratégias. Se você se sentir preso, saiba que sempre há um caminho a seguir, embora ele possa exigir pensamento criativo e novas abordagens. Por exemplo, se você estiver trabalhando em um projeto ou objetivo por muito tempo sem progresso, pode ser um sinal para mudar seus métodos ou buscar parcerias. Deus pode estar te chamando para colaborar com outras pessoas, ou incorporar novas ideias e sistemas que o ajudarão a avançar. Em vez de reclamar ou se desanimar diante dos desafios, encare-os como oportunidades para buscar a orientação de Deus. Ore por sabedoria e clareza para lidar com os obstáculos, pois eles podem ser o caminho para um avanço. Muitas vezes, depois de superar essas barreiras, você experimentará crescimento e sucesso em áreas que antes pareciam paradas. A história dos israelitas cruzando o Mar Vermelho é um exemplo poderoso de como obstáculos podem se transformar em novos começos. Após serem libertos da escravidão no Egito, eles se depararam com um grande desafio. O Mar Vermelho estava diante deles enquanto o exército egípcio os perseguia. Não havia como voltar e o caminho à frente parecia impossível. Mas Deus tinha um plano.
Ele instruiu Moisés a levantar sua vara, e milagrosamente as águas se abriram, criando um caminho seco para os israelitas atravessarem em segurança. Essa jornada era parte do propósito maior de levá-los à terra prometida. Quando você se sentir bloqueado em sua vida, lembre-se dessa história. Peça a Deus sabedoria e direção para lidar com os desafios. Assim como Moisés tinha sua vara como ferramenta para abrir o mar, Deus já colocou dentro de você habilidades e recursos para superar os obstáculos que enfrenta. Outro sinal de que Deus está te guiando para uma nova fase é quando você deixa de se sentir satisfeito com sua situação atual. Esse desconforto pode ser um indicativo de que Ele está te preparando para algo maior, algo que envolve crescimento e expansão. Embora o contentamento seja importante, uma insatisfação repentina pode ser o empurrão de Deus para que você amplie sua visão, capacidades ou mentalidade. Ele pode estar mostrando que é hora de sair da zona de conforto e abraçar uma nova temporada cheia de oportunidades. Muitas vezes, para desbloquear o próximo nível, é preciso acreditar que você é capaz de alcançar mais com a ajuda de Deus. Por exemplo, se alguém perguntar casualmente se você gostaria de ter algo significativo, como um carro, e sua resposta imediata for: ainda não estou nesse nível, isso pode revelar que sua mente ainda não visualizou essa possibilidade. Para alcançar algo, você precisa primeiro imaginar-se nessa posição. Enquanto você se prepara para uma temporada de expansão, invista no seu desenvolvimento mental e espiritual. Isso pode incluir buscar mais conhecimento por meio de cursos, leitura de livros relevantes ou aprimoramento de suas habilidades. Outra abordagem é estudar a trajetória de pessoas que já alcançaram aquilo que você deseja, entendendo os passos que elas deram para chegar lá. Suas experiências e jornadas podem ter um impacto profundo na maneira como você enxerga o mundo, abrindo sua mente para possibilidades maiores e mais amplas. Esses novos entendimentos também podem oferecer orientação essencial sobre a mentalidade e o estilo de vida necessários para prosperar na próxima fase da sua vida. Esse crescimento espiritual fornece a sabedoria e direção necessárias para enfrentar desafios e aproveitar as oportunidades que acompanham a transição para uma nova temporada. Quando você percebe a importância de expandir e investir no seu próprio crescimento, posiciona-se para abraçar novas possibilidades e cumprir o propósito de Deus para sua vida de forma mais significativa. Como Isaías, capítulo 54, versículo 2 diz: amplie o espaço da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua habitação, não o impeça. Alongue as cordas e firme as estacas. Esse é um chamado para estar preparado para algo maior e para abraçar a expansão. Conexões divinas também desempenham um papel crucial nesse processo. Elas funcionam como pontes que ligam onde você está ao destino que Deus preparou para você. Muitas vezes, a diferença entre sua posição atual e o lugar onde Deus quer que você esteja está em um único relacionamento. Essas conexões podem surgir de várias formas. Talvez Deus coloque em seu caminho alguém que torne possível uma nova fase, como um mentor, um amigo ou um parceiro de vida que te leve ao casamento ou a outras mudanças significativas. Em outros momentos, Deus pode usar pessoas que já estão ao seu redor para desempenhar papéis essenciais no seu crescimento e avanço. Por isso, é fundamental valorizar as pessoas em sua vida e o propósito que elas têm para estar ali. Não subestime essas conexões, nem permita que a familiaridade impeça você de reconhecer o que Deus deseja fazer por meio delas. Ele pode usar tanto novos relacionamentos quanto aqueles que você já possui para te impulsionar em direção à nova temporada que Ele tem para você. Deus usou uma simples serva para trazer cura a Naamã.
Ela sugeriu à esposa de Naamã que ele buscasse Eliseu, que poderia ajudá-lo a ser curado da lepra. Naamã escolheu seguir esse conselho e, por meio dessa atitude, alcançou sua cura. Se ele tivesse desprezado a empregada por sua posição, teria perdido a oportunidade que Deus estava oferecendo para sua restauração. Essa história nos ensina a importância de respeitar todas as pessoas, pois nunca sabemos quem Deus usará para nos abençoar ou nos conduzir a um novo propósito. Ser sensível a essas conexões divinas pode ser a chave para destravar o próximo capítulo da nossa jornada. Outro sinal de que Deus pode estar te guiando para uma nova temporada são confirmações proféticas. Na Bíblia, a profecia frequentemente servia para prever eventos, trazer consolo ou alertar sobre perigos. Esse dom continua sendo relevante hoje e pode ser um meio pelo qual Deus confirma sua vontade para a sua vida. Talvez você perceba que está entrando em uma nova fase, porque recebeu uma palavra profética ou teve uma experiência que reforça algo que Deus está revelando. Essa palavra pode vir de alguém para você, diretamente ao seu coração, por meio de um sonho ou até durante o estudo das Escrituras. Independentemente da forma como a mensagem chega, é essencial valorizá-la. Embora algumas pessoas possam distorcer o uso da profecia, isso não anula o fato de que Deus ainda fala por meio dela. Deus também pode usar sonhos para se comunicar com você. Você pode ter um sonho claro que indique mudanças ou novas oportunidades à frente. Quando isso acontece, peça a Deus entendimento sobre o significado da mensagem e orientação sobre os próximos passos. Não basta apenas ter um sonho ou receber uma palavra profética e esperar passivamente que ela se cumpra. Muitas vezes, você precisará agir de maneira prática para cooperar com o plano de Deus. Nem todas as promessas se cumprem imediatamente, por isso é crucial continuar orando, buscando direção e permanecendo fiel até que a profecia se manifeste. Lembre-se, a palavra de Deus nunca falha. Suas promessas são sempre verdadeiras e Ele é fiel para cumprir tudo o que diz. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, lemos: que temos a mensagem profética como algo completamente confiável e que devemos prestar atenção a ela como uma luz que brilha em um lugar escuro até o dia amanhecer e a estrela da manhã surgir em seus corações. Esse versículo nos lembra que a palavra profética traz clareza e orientação em meio à incerteza e escuridão do mundo. O autor encoraja a dar atenção a essa mensagem, destacando sua importância e confiabilidade. Outro sinal de que Deus pode estar te guiando para uma nova temporada é quando você descobre novas paixões e interesses. À medida que essas vontades despertam dentro de você, pode ser um indicativo de que Deus está te preparando para algo novo. Todos possuem talentos únicos, e Deus frequentemente revela esses dons e interesses de maneira gradual, muitas vezes em momentos inesperados. Essas novas paixões, embora talvez diferentes de suas atividades habituais, podem ser a chave para te impulsionar para uma fase emocionante e cheia de propósito. Deus conhece o potencial que Ele colocou em você e pode estar usando esses interesses como ferramentas para te preparar para um chamado maior. Ao identificar esses novos interesses, permita-se explorá-los, confiando que Deus está te guiando e capacitando para a jornada à frente. Essa descoberta pode marcar o início de algo extraordinário em sua vida. A história de Pedro é um exemplo inspirador. Apesar de suas dúvidas e limitações iniciais, Deus viu seu potencial e o chamou para um propósito grandioso. A transformação de Pedro, de simples pescador a pescador de homens, demonstra como Deus pode nos conduzir a chamados e oportunidades além do que podemos imaginar.
Como aconteceu com Pedro, Deus pode estar te chamando para algo novo e inesperado. Em vez de resistir à mudança, confie no plano divino. Este pode ser um momento de profunda transformação, te levando a uma temporada de realização e propósito que você jamais imaginou. Confie na liderança de Deus e dê um passo de fé, sabendo que Ele estará ao seu lado em cada etapa. Outros sinais de que Deus está te conduzindo para uma nova temporada incluem confirmações através de pessoas ou eventos. Essas confirmações podem ser mensagens ou acontecimentos que alinham diretamente com o que Deus está realizando em sua vida. Fique atento aos sinais ao seu redor, seja por meio das palavras de outras pessoas ou das circunstâncias que você enfrenta. Você também pode vivenciar ocorrências sobrenaturais, como encontros espirituais que revelam os planos de Deus para o seu futuro. Essas experiências servem para te preparar e assegurar que a presença e a orientação de Deus estão contigo nessa transição. Outro sinal significativo é quando você sente uma fome mais profunda pela palavra de Deus. Você pode perceber uma vontade maior de ler, meditar e mergulhar nas Escrituras. Essa sede é um indicativo de que Deus deseja revelar coisas importantes sobre a nova fase da sua vida e te preparar para o que está por vir. Independentemente dos sinais que você experimente, é essencial manter o coração aberto e receptivo ao que Deus está realizando. Confie no tempo e no plano divino, sabendo que Ele está te conduzindo para uma nova estação com propósito. Em Isaías, capítulo 43, versículo 19, está escrito: Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto abrirei um caminho e riachos no ermo. Isso nos lembra que, mesmo que você se sinta preso ou pense que perdeu tempo, Deus tem planos maiores para você. Cada momento, inclusive aqueles que pareciam desperdiçados, foi usado por Deus para construir a base de um futuro promissor. Deus promete restaurar tudo o que foi perdido ou deixado para trás. Como diz o Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa promessa nos dá esperança de que a dor e as lutas de hoje serão transformadas em alegria e favor duradouro. Se você está recebendo essa mensagem agora, é um sinal de que Deus não se esqueceu de você. Ele está trazendo uma nova estação para a sua vida. Não importa há quanto tempo você tem enfrentado dificuldades, sua vitória está mais próxima do que imagina. Abrace essa nova fase com fé e esperança, confiando que Deus está trabalhando todas as coisas para o seu bem e para a glória do seu nome. Outro ponto importante é que você não deve apressar as transições entre as estações da vida. O processo de passar de uma fase para outra deve ser vivido com paciência e apreciação. É semelhante ao ato de adormecer. Às vezes, acontece de forma gradual e em outras ocasiões de maneira repentina. Algumas noites, você pode transitar de um dia para o outro sem esforço, representando uma mudança suave para a próxima estação. No entanto, há momentos em que a transição parece durar mais, como uma noite interminável de insônia. É importante lembrar que você tem um papel na maneira como essas mudanças acontecem. Você pode optar por descansar e aprender na fase atual antes de seguir em frente, ou ficar ansioso sobre o que está por vir, correndo o risco de perder lições e experiências valiosas. Embora seja natural sentir excitação pelo futuro, é essencial também abraçar e valorizar o presente. Cada etapa da vida tem um propósito, e correr para o futuro sem dar a devida atenção ao agora pode fazer você perder oportunidades de crescimento. Ao cultivar a gratidão por onde você está, você descobrirá a beleza e os mistérios do que está por vir. Então, enquanto se prepara para o futuro com alegria, lembre-se de aproveitar e aprender com as lições do presente. Vamos orar. Pai,
Venho diante de ti hoje, reconhecendo tua soberania e a maneira maravilhosa com que me guias e conduzes ao longo de todas as estações da minha vida. Sou grato pela promessa de novos começos e pela esperança que infundes no meu coração. Agradeço pela oportunidade de expressar meus pensamentos, medos e aspirações, sabendo que tu estás sempre ouvindo e atento às minhas orações. Enquanto caminho pela vida, peço que me ajudes a estar atento aos sinais que tu me mostras, para que eu esteja aberto ao alinhamento divino dos meus passos, mesmo quando não consigo ver a imagem completa. Oro por coragem para abraçar novas paixões e interesses, confiando que eles fazem parte do teu plano para a minha vida. Em tempos de portas fechadas e bloqueios, ajuda-me a lembrar das histórias de teus servos fiéis que superaram tais desafios. Dá-me sabedoria e perseverança para atravessar esses obstáculos, confiando que tens um plano, mesmo quando não consigo ver o caminho. Acredito que estás trabalhando tudo para o meu bem e para a tua glória. Peço tua orientação para discernir as conexões divinas e as pessoas que desempenham um papel importante no meu crescimento. Que eu nunca as leve por garantido, ou deixe que a familiaridade me impeça de receber o que tu queres me dar através delas. Ajuda-me a valorizar a importância dos relacionamentos e o papel deles no meu crescimento espiritual e pessoal. Senhor, busco tua sabedoria sobre palavras proféticas e sonhos que possam vir até mim e conceda-me clareza sobre como proceder conforme tua vontade. Dá-me discernimento para que eu não seja guiado pelos desejos do meu coração, mas pela tua palavra. Em um mundo cheio de incertezas, ajuda-me a confiar em ti, até que a tua palavra se torne minha realidade. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, guiando-me em cada situação. Mesmo quando suas promessas não se manifestam da maneira que imagino, sei que tu és fiel e permanecerás para sempre o meu Deus. Enquanto transito de uma estação para outra, peço que me ajudes a abraçar e valorizar o momento presente. Não posso apressar as transições, mas devo saborear e aprender com cada fase da vida, sabendo que cada momento tem um propósito. Ensina-me a viver no presente enquanto mantenho uma esperança renovada para o futuro que preparaste para mim. Oro pela graça de confiar no teu tempo e nas tuas promessas, sabendo que tu transformarás meu lamento em dança. Ao antecipar o futuro com alegria, que eu também aprecie a jornada e as lições do presente, ajudando-me a crescer espiritualmente, emocionalmente e mentalmente para me tornar a pessoa que tu desejas que eu seja. Peço todas essas coisas no precioso nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Através do sacrifício do teu Filho, tenho acesso direto a ti, Pai de toda a criação. Que minhas orações e petições sejam agradáveis aos teus olhos e que tua vontade seja feita em todos os aspectos da minha vida. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se este vídeo te abençoou, não se esqueça de curtir e comentar. E se ainda não se inscreveu em nosso canal, peço que faça isso agora. Que Deus te abençoe. Até a próxima.